Depois da grande rejeição, o deserto ficou mais silencioso. Não era um silêncio de paz, menos era o silêncio pesado de uma sentença aceita. Israel agora caminhava sabendo que aquela geração não entraria na terra. Cada passo carregava a consciência de que o tempo havia se estendido por causa do medo. Mas mesmo assim, Deus falou, e isso por si só já era graça. O Senhor voltou a instruir o povo, não com palavras de abandono, mas com direção. Ele falou sobre ofertas, como se dissesse que apesar da disciplina, a aliança continuava viva. Mesmo condenados a vagar por décadas, Israel não estava rejeitado por completo. Havia caminho, havia ordem, havia adoração. Deus começou falando do futuro. Falou de quando eles entrariam na terra que ele havia prometido. Não disse se, disse quando. Mesmo após a incredulidade, a promessa permanecia não para aquela geração, mas para as próximas. E enquanto caminhavam no deserto, deveriam aprender a viver como o povo santo. Vieram então as instruções das ofertas diárias. Holocausto, oferta de cereais, libação. Cada elemento tinha medida exata. Nada era aleatório. Nada era emocional demais ou negligente demais. A adoração exigia precisão, reverência, constância. Não bastava sentir. Era necessário obedecer. O fogo no altar deveria continuar. O cheiro da oferta deveria subir como lembrança constante de que Deus ainda habitava no meio deles. Mesmo no deserto. Mesmo após o juízo. Mesmo depois da rejeição. Então o Senhor tocou em algo ainda mais profundo. O pecado. Ele fez uma distinção clara entre o pecado cometido por ignorância e o pecado cometido com desafio. Pecados involuntários, erros, falhas, deslizes humanos poderiam ser tratados com oferta, com arrependimento, com reconciliação. Havia perdão, havia caminho de volta. O Deus Santo se mostrava também misericordioso. Mas havia outro tipo de pecado. O pecado voluntário, o pecado consciente, o pecado feito com o coração erguido, em desafio direto à autoridade divina. Esse não era um tropeço, era rebelião, era desprezo pela palavra do Senhor. E para esse pecado, a consequência era severa. Quem assim agisse deveria ser eliminado do meio do povo. Não era crueldade, era proteção espiritual. Deus estava ensinando que um povo que vive próximo da sua presença não pode tratar a santidade como algo negociável. O perdão não era licença para afronta. E então, como se a própria narrativa quisesse gravar essa verdade no coração de Israel, veio um episódio real. Um fato concreto, um homem, um gesto simples, um ato que parecia pequeno aos olhos humanos, mas enorme diante de Deus. Era dia de sábado. O povo estava reunido. O descanso havia sido ordenado como sinal da aliança, um lembrete semanal de que Deus é Senhor do tempo, da vida e do sustento. Mas um homem foi encontrado apanhando lenha. Não por necessidade extrema, não por emergência, mas em desobediência clara. Ele foi levado diante de Moisés, Arão e de toda a congregação. O povo observava. Não havia tumulto, havia tensão. Eles sabiam que aquele momento não era apenas sobre lenha, era sobre limite, sobre autoridade, sobre obediência após tudo o que já haviam vivido. O homem foi colocado sob custódia. Ainda não havia instrução clara sobre o que deveria ser feito. E isso revela algo importante. Até a liderança buscava direção antes de agir. Eles não decidiram sozinhos. Esperaram pelo Senhor. E Deus falou. A sentença foi clara, direta, sem margem para interpretação. O homem deveria morrer. Toda a congregação deveria participar da execução, fora do acampamento. Não por vingança, mas para que Israel entendesse, de forma irreversível, que a desobediência consciente não poderia ser normalizada, o povo levou o homem para fora. O deserto foi testemunha. E a ordem foi cumprida. Não houve celebração, não houve prazer, houve temor. Aquela cena marcou o coração de Israel. O sábado deixou de ser apenas um mandamento escrito. Tornou-se uma realidade gravada na memória coletiva. Deus não era apenas o libertador do Egito. Ele era o santo que caminhava no meio do acampamento. Depois disso, o Senhor falou novamente. Ordenou que franjas fossem colocadas nas vestes, com um fio azul, um sinal visível, um lembrete constante, para que ao olhar para elas, o povo se lembrasse dos mandamentos e não seguisse os desejos do próprio coração. Porque Israel já havia aprendido, da forma mais dura, o que acontece quando o coração conduz, e a palavra é ignorada. O deserto continuava. A jornada seguia. Mas agora cada passo carregava uma lição clara. A graça de Deus sustenta, mas a santidade de Deus governa. Depois que o homem foi levado para fora do acampamento, depois que a sentença foi cumprida diante de todos, algo mudou no ar. Não foi apenas temor, foi consciência. Israel entendeu, talvez pela primeira vez com clareza absoluta, que a presença de Deus não era simbólica. Ele não habitava apenas em palavras, leis ou histórias passadas. Ele estava ali, caminhava com eles. Observava,
respondia. E quando Deus voltou a falar, sua voz não veio carregada de ira, mas do propósito. Ele ensinou o povo a lembrar. O Senhor ordenou que fossem colocadas franjas nas bordas das vestes, com um fio azul entrelaçado. Um detalhe simples, quase discreto, mas carregado de eternidade. Não era adorno cultural, era teologia vestida no corpo, um lembrete visível de que Israel não pertencia a si mesmo. Cada passo no deserto faria aquele fio balançar, cada movimento chamaria os olhos para baixo, e ao mesmo tempo para cima. O azul lembrava o céu, lembrava a origem da lei, lembrava que havia algo maior governando cada decisão. Deus deixou claro o motivo, para que o povo não seguisse o próprio coração nem os próprios olhos, porque foi exatamente isso que os havia conduzido à queda. O coração desejou segurança. Os olhos viram gigantes, e a promessa foi rejeitada. Agora Deus ensinava: não confiem nos impulsos, confiem na palavra. O deserto, então, deixou de ser apenas punição. Tornou-se sala de aula, um lugar onde cada detalhe tinha função espiritual. As ofertas diárias ensinavam constância. Não se adorava a Deus apenas em grandes momentos, adorava-se todos os dias. Mesmo sem terra, mesmo sem vitória, mesmo sabendo que aquela geração não herdaria a promessa. A adoração não dependia do destino final, dependia da fidelidade no caminho. O altar continuava ativo. O fogo não se apagava. O cheiro das ofertas subia constantemente. Era como se Deus estivesse dizendo: mesmo em disciplina, eu permaneço acessível. A aliança não havia sido quebrada, menos havia sido ajustada. O relacionamento não foi encerrado, foi aprofundado. Mas os limites estavam claros. O Senhor havia separado com precisão dois caminhos: o do erro humano e o da rebelião consciente. O pecado involuntário encontrava espaço para arrependimento. Havia oferta, havia perdão, havia restauração. Deus conhecia a fragilidade humana. Mas o pecado voluntário era outra coisa. Ira, desprezo. Tereto era a afronta aberta. Era agir sabendo, e ainda assim, escolher contrariar. Não por fraqueza, mas por orgulho. E esse tipo de atitude não poderia coexistir com a presença santa no meio do povo. Não porque Deus fosse impaciente menos, mas porque a santidade, quando ignorada, destrói tudo ao redor. O episódio do sábado foi o selo dessa verdade. O descanso não era apenas uma pausa física. Era um sinal de submissão, um reconhecimento semanal de que o sustento vinha de Deus. Trabalhar naquele dia conscientemente era declarar independência espiritual, era dizer em Atos: eu governo meu tempo. E isso, no deserto da presença divina, não poderia ser tolerado. Por isso a sentença foi pública, por isso foi coletiva, por isso foi definitiva. Israel precisava aprender que não se negocia com a santidade. E assim, o povo passou a caminhar com outra postura. Cada franja nas vestes era um lembrete silencioso. Cada fio azul era um aviso constante. Cada oferta reacendia a memória do altar. Cada sábado reforçava o limite entre obediência e afronta. O deserto já não era apenas um lugar de espera, menos era um campo de formação espiritual profunda. Eles sabiam que não entrariam na terra. Sabiam que seus filhos herdariam o que eles perderam. Mas Deus não permitiu que aqueles anos fossem vazios. Ele os ensinou a viver como povo santo, mesmo sem a recompensa imediata. Porque fé não é apenas chegar ao destino, é honrar Deus enquanto se caminha. A nuvem continuava guiando, o maná continuava caindo, o altar continuava ardendo, Deus continuava presente. Mas agora Israel compreendia algo essencial. A graça sustenta o povo, mas a obediência define a convivência com Deus. O deserto seguia adiante, e com ele, o coração humano seria novamente testado, porque quando a disciplina não gera humildade, a rebelião costuma crescer. E o próximo confronto não seria silencioso nem isolado. Seria aberto, organizado, desafiador. O chão ainda se moveria,